Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Pessoal, a gente vai dar continuidade hoje com ginecologia e obstetrícia. No capítulo 3, nós comentamos um pouquinho sobre o trabalho de parto, sobre os tipos de parto, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 4 períodos desse trabalho de parto e os cuidados de enfermagem em cada um deles, tá? Vamos lá? Então, uma das primeiras fases do trabalho de parto que ocorrem é a fase de dilatação, né? Aquela fase que nós vimos, que o colo do útero vai mudando de diâmetro, ele vai dilatando, tá? Normalmente isso acontece de 1 em 1 hora, a cada 1 hora 1 centímetro de dilatação. Como eu já comentei com vocês, podem haver variações de pessoa para pessoa, tá? Tem trabalhos de parto que duram 5 minutos, 10 minutos, 10 horas, 20 horas, 15 horas, tá? Então, depende de cada processo de cada mulher, tá? Então, a primeira fase é a fase de dilatação, tá? Qual que é a segunda fase? A segunda fase é a fase da expulsão, onde ocorre a expulsão do bebê, tá? E para isso ocorrem alguns cuidados. Terceira fase desse trabalho de parto é a dequitação, tá? O que é dequitação? É quando está saindo a placenta, tá? Está relacionada com a saída da placenta. Durante o parto normal, nós conversamos um pouquinho e nós vimos que a dequitação ocorre espontaneamente. Não pode puxar a placenta por conta do risco de romper, tá? Aí vai ficar um pouco dessa placenta dentro da mulher, vai causar infecção, tá? Então não pode puxar. Esse momento ocorre naturalmente, tá? E o quarto passo é um período chamado Greenberg, ou chamado miotamponagem, tá? O que quer dizer isso? Como ocorre a dilatação dos vasos uterinos, né? Isso proporciona um certo sangramento. E esse quarto período é uma reação natural para que comece a diminuir, cessar esse sangramento. Esse período de Greenberg, ele ocorre aproximadamente num período de 2 horas após a saída da placenta. Esse quarto momento é um dos momentos que a gente precisa ter mais cuidado como profissional da enfermagem. Por quê? É onde ocorre mais chance de haver hemorragia na mulher, tá? E hemorragia pode causar complicações até a morte. Então é um período que requer um pouco mais de atenção, tá? Qual que é a assistência de enfermagem no período de dilatação? Então, vocês vão manter a higienização dessa paciente, tá? Tem mãe que consegue manter a higienização sozinha durante o banho, ela vai sozinha, ela tenta relaxar, faz exercícios durante o banho para contribuir, para aumentar a dilatação. Tem mãe que não consegue. Pessoal, mesmo essas mães que conseguem ir sozinha para o banho, precisa de uma supervisão, tá? Porque não pode fechar a porta do banheiro, deixar a mãe com a porta fechada. Sempre orientar, deixar a mãe à vontade, garantir a privacidade dela, mas, portanto, deixa a porta encostada, semi-aberta, para que qualquer barulho, se essa mãe sentir mal, acontecer qualquer intercorrência, ela consiga socorrer. Vocês conseguem visualizar a mãe de lá, ela pode escorregar, ela pode desmaiar, né? Pode ter alguma complicação, pode evoluir em trabalho de parto lá no chuveiro. Então é um período que precisa de muita atenção e cuidado, tá? Outro cuidado de enfermagem: posicionar essa paciente durante o atendimento médico, tá? A mãe tem dificuldade para deitar, para levantar, então vocês vão auxiliar no momento de colocar na maca, posicioná-la para que o médico possa fazer o exame. Normalmente o exame que ele vai fazer é o exame de toque, tá? Aí vocês vão ficar ali junto. Se o médico precisar de alguma coisa, vocês vão dar esse suporte para o médico e para a mãe, tá? Durante o exame. Sempre manter a porta fechada, pessoal, durante esse exame, para garantir a privacidade da paciente, tá?
Se não tiver porta, de repente está numa situação em que não tenha porta, tenha mais pessoas no quarto, fecha o biombo, coloca um biombo, fecha a cortina, tá? Nunca deixa a mãe exposta. Vocês vão dar apoio emocional nesse momento, fazer orientações para que ajude a diminuir a dor, que é um período que vai aumentar a contração, que a mãe vai sentir dor. Então ensina ela a respirar calmamente, pelo nariz, solta pela boca, né, para ela poder controlar essa respiração, para ficar mais confortável para ela respirar, para ela suportar a dor da contração, tá? Se tiver alguma medicação prescrita, nesse momento vocês vão administrar a medicação. Existem algumas medicações que vão auxiliar na dilatação, tá? Um exemplo, a ocitocina, né? Então, os ocitocitos, normalmente, eles vão contribuir no aumento, na intensificação da contração. Isso não significa que vai ajudar na dilatação. Então, ele deve ser prescrito quando ocorre a dilatação e não tem muita contração, porque a contração que vai ajudar a nascer o bebê de parto natural, né? Conforme vai dando a contração, a mãe vai fazendo força, essa contração é para ajudar na expulsão. Então, se a mãe não tiver dilatação e administrar uma medicação para aumentar a contração, vai causar um desconforto, vai causar dor. Então, isso normalmente não é administrado se a mãe não tem dilatação, tá? Ou tem só um dedinho. Então, normalmente, quando a mãe está com 8, 9 dedos de dilatação, tá plena, não tem contração, aí o médico às vezes prescreve um estimulante, tá? Que é essa ocitocina, mas não deve ser administrado se não tiver dilatação, tá? Então, qualquer medicação que for prescrita, vocês vão administrar, vocês vão ficar observando se há perda de líquido, tá? Se tiver perda de líquido, é um sinal de quê? Ruptura da placenta, tá? Então, perdão, ruptura da bolsa. E aí, se rompe a bolsa, o que acontece? Sai o líquido, né? O bebê precisa nascer, precisa sair, né? Senão ele entra em sofrimento. Então, vocês vão ficar atentas sempre no volume de líquido que está perdendo, tá? Vão verificar sinais vitais nesse momento, principalmente quando a mãe já indica algum sinal de alteração, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, tá? Então, vocês vão verificar os sinais vitais para ver se tem alguma alteração. Dependendo da situação, nesse momento, já é interessante realizar uma punção venosa, tá? Se for solicitado pelo médico, fazer essa punção, deixar a mãe já com acesso venoso, independente se for parto normal ou parto cesárea, tá? Além de observar a perda de líquido, vocês vão observar também se há perda de mecônio. O que é o mecônio? São as primeiras fezes do RN, né? Ele tem uma coloração verde musgo. Nossa, mas o que indica, Nicole, se está saindo uma coloração verde musgo? Que o bebê evacuou, possivelmente, né? Dentro do útero da mãe. E isso vai causar sofrimento para o bebê, vai causar complicação para a mãe, tá? Então, sempre na observação. Além disso, também pode ter algum tipo de sangramento, então é importante observar qualquer perda de líquido, tá? No segundo período, que é um período de expulsão, quais são os cuidados de enfermagem? Então, vocês vão colocar a mãe, posicioná-la na mesa cirúrgica, né? A posição é ginecológica, a do parto natural, parto vaginal. Se for o parto cesárea, a posição é dorsal, tá? Vão auxiliar o médico na colocação do avental, no preparo dos materiais que precisarem, tá? Normalmente, na sala de operação, né, na sala cirúrgica, ou no centro obstétrico, que é onde acontece, né, os partos, tanto naturais quanto cesárea, quem gosta de fazer a punção é o anestesiologista. Então, às vezes, ele vai preferir fazer a punção, o acesso venoso, tá?
Então podem ficar sossegadas. Pode se oferecer, se ele não quiser, ele mesmo vai fazer. A maioria dos anestesiologistas que fazem esse tipo de punção, tá? Aí vocês vão administrar as medicações que serão necessárias, soro, ocitocina se for necessário, antibiótico ou anti-inflamatório, analgésico, tá? Então vocês que vão fazer a administração. Às vezes também o anestesiologista que faz, tá? Essa administração. Às vezes ele mesmo prepara, ele mesmo faz a administração, então podem ficar sossegadas. Sempre perguntando se vocês, né, dependendo da rotina do hospital que vocês trabalharem, se é o anestesiologista ou se vocês que vão preparar e administrar, tá bom? Sempre com a prescrição do médico. Vocês vão ficar ao lado da paciente ali, orientando com relação à força, né, o tipo de força que ela vai fazer. Sempre que tiver contração, orienta ela a fazer período de apneia, né, que no momento da contração, a hora que vai expulsar o bebê, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma força e essa força é de evacuação, né? E quando ocorre essa força de evacuação, o que acontece? Contração do abdômen, fechamento da glote, então ela vai fazer um período de apneia. Então, quando vier a contração, ela respira fundo e faz a força, tá? Quanto mais tempo ela fazer a força, mais sem oxigênio ela vai ficar. Então, às vezes, quando a mãe faz muita força sem controlar a respiração, ela passa mal, ela desmaia, tá? Então, sempre tá orientando essa forma de respiração correta.